3 eleições no prazo de um ano? O Observador transforma-se no palco do cenário eleitoral. Não estamos aqui para agradar e nem sequer tentamos. Escrevemos para informar. Garanta o acesso a todos os conteúdos e acompanhe ao minuto. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assina em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Este é o Querido Líder, o podcast da Rádio Observador dedicado à liderança, com Jorge Medeiros, consultor, e Milton de Sousa, professor na Nova SBE. São eles os nossos especialistas residentes, que têm muita experiência na formação de executivos. E neste episódio vamos falar de perdão e do Papa Francisco. Em tempos de conclave e de novo Papa, o Papa Leão XIV, faz sentido olharmos para o estilo de Francisco e também para a necessidade de perdão. Eu sou o Ricardo Conceição e este é o Querido Líder. Bem-vindos, meus senhores, Jorge Medeiros, Milton de Sousa. Ricardo. Já estávamos com saudades do Milton, que nos deixou durante dois episódios e já cá está. O Jorge dá aulas, é professor, Jorge Medeiros, e o Milton de Sousa também é consultor e professor na Nova SBE. E hoje, neste nosso primeiro segmento, a que chamamos Sim Chefe ou Não Chefe, em que olhamos sempre para uma figura pública, para o seu estilo de liderança, falamos do Papa Francisco, que teve um estilo de liderança, diria, pouco habitual para um Papa. Foi o primeiro sul-americano a ocupar o cargo. Milton, o Papa Francisco merece-te um sim-chefe ou um não-chefe? Aqueles casos, aquelas situações em que seria difícil não ser um sim-chefe. Nós temos que, se calhar, a certa altura, começar a ter mais não-chefes aqui no nosso programa. Também são muito também simpáticos. Mas sim, claramente um sim-chefe. Eu tive a oportunidade, o ano passado, de publicar um pequeno livro em que falo um pouco sobre o conceito de Meaningful Leadership, que é algo que eu gostei de explorar. A forma como os líderes conseguem criar sentido e dar sentido às organizações e ao trabalho. E eu encontro aqui alguns paralelos muito interessantes entre aquilo que é o trabalho do Papa Francisco, aquilo que eu tento articular, que é esta ideia de que estes líderes são pessoas que têm, desde logo à partida, uma grande consciência daquilo que é seu envolvente e do seu papel nesse contexto. E depois há 2 fatores fundamentais que os guiam. Por um lado, a sua motivação inicial é de facto querer servir aqueles que procuram ajudar pelo seu trabalho, as pessoas com quem trabalham, a comunidade. E por outro lado, simultaneamente, uma grande determinação em transformar a organização em questão, no sentido dessa motivação inicial. E se alguém representa isso, será sem dúvida o Papa Francisco, porque de facto teve sempre muito presente esta motivação inicial de estar ao serviço dos outros e dos mais pobres, que é a sua missão principal, e isso não o impediu de ter a coragem e a determinação para transformar internamente aquilo que era a estrutura do Vaticano, e iniciou um processo transformacional muito marcante. Portanto, claramente um sim-chefe. Jorge Medeiros. Isto, evidentemente um sim claríssimo sim, chefe. Eu queria trazer aqui, não ia ser original, portanto acho que já foi dita muita e muito bem dita coisa sobre o Papa Francisco, sobre a sua coerência, integridade e humildade ao longo de todo o tempo. Queria fazer aqui um paralelo também com a liderança e uma coisa designada o paradoxo do poder, porque voltando um pouco atrás, a quando da eleição do Bento XVI, o Papa a certa altura teve 40 votos e pediu que não votassem nele, para não protelar a eleição do Papa. Portanto, é uma pessoa que nunca procurou o poder, quis sempre servir, e o ponto que eu gostaria de trazer aqui para reflexão é o paradoxo do poder. Quantas vezes é que nós não damos poder nas organizações a pessoas que não deveriam ter poder precisamente porque o querem? Porque querem. Mas o Papa Francisco tinha características interessantes. Era alguém que surpreendia pela forma descontraída, vamos dizer assim, talvez muito sul-americana de estar na vida, e é difícil que esse tipo de posição por parte de um líder tenha o equilíbrio certo, a dose certa, porque rapidamente pode passar para o outro lado, ser descontraído demais. Será que Francisco tinha isso na dose certa ou não? Do meu lado, eu julgo que sim, que acho que era uma pessoa que conseguia certamente encontrar esses equilíbrios e, por um lado, mostrar determinação, assertividade, coragem
e não se inibir de exercer o poder, né? No sentido em que é uma pessoa responsável por liderar o processo transformacional que tinha, e deixar que isso não condicionasse a sua proximidade e a sua humildade. E é sempre um exercício de equilíbrio dinâmico em que nós temos de estar permanentemente a moderar um e o outro. E aquilo que o Jorge é mesmo importante, ainda por cima nesta altura em que nós temos pessoas cada vez mais sedentas de poder a tentar assumir cargos de liderança e a conseguir, eu acho que nós temos cada vez mais de tentar promover de facto pessoas que não têm medo de assumir o poder, mas que não é essa a sua motivação principal. Não é fácil detectar essas pessoas e promover essas pessoas. Mas isso tem que ser algo de inato, não é? Não é algo que se trabalha. Esse nature-nurture, esse é o eterno debate, e nós aqui, quando falarmos de outros temas, acho que vale a pena abordar. Mas há aqui um lado, e pegando no que tu disseste, Ricardo, há aqui um lado que é o equilíbrio, é como o bom senso. Toda a gente fala o senso comum, não é? Toda a gente diz o senso comum, afinal não é assim tão comum. Não, a história demonstra. Não é? E portanto o Papa Francisco diz, não, o carro viatura papal ou Mercedes, não, Fiat 500. E é só Fiat 500 porque eu não posso andar de carro neste momento porque a dor ciática já me impede de o fazer, não é? Portanto, ele leva isto a um extremo positivo, mas tão impactante, que tira ao chão a muita gente e a muita da sua entourage. Milton. Eu queria só acrescentar uma nota para qualificarmos o que é este conceito de poder. E há o trabalho de um psicólogo dos anos 70, o David McClelland, que distingue, ele até escreve um artigo em que diz que power is the great motivator. O que isso quer dizer? Aquilo que eles conseguiram encontrar é que os líderes com mais impacto, na verdade, eram líderes que criam poder. Mas ele distingue duas formas de poder, o poder individualizado e o poder socializado. Ou seja, alguns líderes são muito motivados pelo poder em si, para si próprios, e outros querem poder como um meio para ter impacto. E, portanto, o poder, de facto, é algo fundamental na liderança. A motivação aqui é mais focada, diria eu, no poder socializado, ou deveria ser mais focado no poder socializado, que é eu quero o poder como um meio para poder marcar a diferença. E, portanto, eu acho que o poder é fundamental, mas sobretudo poder socializado. Está feita a análise desta semana, neste caso sim chefe, não chefe, um sim chefe para o Papa Francisco. Já conhecemos o nome do sucessor, Leão XIV. Para a semana será outro o protagonista. Agora está na hora dos tão ansiados conselhos. E neste episódio falamos sobre o perdão. Aqui será, meus senhores, que devíamos distinguir dois tipos de perdão, eu diria... Cheira a trabalho de casa, Ricardo. Já. Um mais genuíno e outro mais encenado. Ou seja, há um que perdoa, no sentido bom da palavra perdão, e há outro que perdoa para a fotografia. Podemos distinguir estes dois tipos de perdão ou não? Sim, claramente. Desde logo, acho que há uma nota muito importante naquilo que é o conceito de perdão. Se queremos ver isso como uma virtude, não pode haver uma intenção transacional por trás. Né? Eu perdoo na expectativa de um dia ter alguma recompensa por isso. Ou seja, se o perdão não for feito de forma genuína, de forma real, de forma sentida, sem uma expectativa de retorno posterior, não podemos falar de uma virtude, mas apenas um estratagema, certo? E, portanto, aquele perdão que eu acho que nós estamos a querer tentar falar, ou pelo menos eu, é este perdão numa lógica mais da virtude como uma característica fundamental de um líder capaz e de uma organização que também sabe lidar com o perdão. Mas, novamente, ou se tem, ou dá, não dá para ensinar, ou dá? Dá para ensinar. Então, já. Dá para ensinar. Na literatura tem havido um debate ao longo dos últimos decénios sobre se isto é um traço de personalidade ou se é uma coisa mais episódica em que eu, perante uma situação, posso perdoar, mas noutra altura, noutra situação semelhante, já não perdoarei. Portanto, este debate existe. É virtualmente impossível resolver este debate. Porquê? Porque voltamos ao tema da correlação. Okay? No entanto, porquê é que podemos afirmar que pode ser treinado? Porque isto é passível de estudos experimentais com grupos de controlo em que só manipulamos uma variável, que é uma intervenção, neste caso há várias, desenhadas especificamente para aumentar a capacidade de perdão, e quando monitorizamos isto ao longo do tempo, é uma competência que é
passível de ser desenvolvida. Aliás, alguns autores fazem não tanta distinção entre o que é um traço de personalidade ou o que é mais episódico, um estado pontual, mas este tema, que é um tema importante, de vamos olhar para isto como uma virtude. E a partir do momento em que olhamos para isto como uma virtude moral, e regressamos ao tempo do Aristóteles, sendo uma virtude, é uma coisa que precisa de ser treinada para o resto da vida. E o perdão é, ou não é, ou pode ser visto como um sinal de fraqueza, Milton? Essa é uma questão muito interessante, porque quando pensamos no perdão, acho que temos que pensar a 3 níveis. Uma é, quando falamos de liderança, né? O líder perdoar os outros, depois o líder pedir perdão aos outros e o líder perdoar-se a si próprio. Portanto, há aqui 3 dimensões. Essa, se calhar, às vezes é mais difícil. E é difícil e é muito importante, porque muitas vezes eu vejo muito sofrimento por parte dos líderes, no sentido em que não se sentem capazes de fazer aquilo que é a sua missão, a sua agenda, e estão permanentemente num exercício de autocastigo, não é? E saber perdoar-nos também a nós próprios sobre aquilo que não conseguimos fazer, acho que é importante. Mas esta dimensão de perdoar o outro e pedir perdão enfatiza aquilo que é a dimensão relacional da liderança. Portanto, para liderar é criar relação. Obviamente um aspecto do perdão que tem a ver com a inovação, de podemos falhar, etc. Mas há uma dimensão muito própria do perdão, que é na construção da relação. E ter a coragem de pedir perdão e de perdoar também com intencionalidade é fundamental para termos uma relação de confiança dentro das equipas. E, portanto, é um aspecto que eu diria que é crítico. Obviamente que um líder que está sempre a pedir desculpa, sempre a pedir perdão, permanentemente, pode, a seu tempo, transmitir uma ideia de que é alguém que não está seguro, que não tem também a determinação e a assertividade necessária para ser líder. E, portanto... O que revela o problema do outro lado, de quem o está a interpretar. Exatamente. O problema, obviamente, não estaria com ele, mas estaria na plateia. Não é? E alguns estudos até mostram que as pessoas dão, de alguma forma, alguma entitlement ao líder para poder não perdoar tanto, porque acabam por reconhecer nele um papel em que isso não será se calhar, tão necessário. Mas, ainda assim, um pedido de perdão genuíno por parte de um líder perante uma situação em que esteve menos bem, ou perante um comentário que fez, pode ser, talvez por isso mesmo, ainda mais, ser instrumental e fundamental para criar uma relação de confiança. E pode ser uma boa ferramenta para tirar dos outros o melhor, ou seja, a pessoa escorrega, comete um erro, todos nós cometemos erros, todos nós erramos. O perdoar um erro pode ser uma forma de recuperar o outro ou dar-lhe as ferramentas para continuar? Pode, mas temos de sublinhar aqui o pode. Porque há erros graves. Há erros graves, eu nem estava tanto aí, Ricardo, e a reforçar aqui este ponto. Uma das coisas que estão muito bem demonstradas na literatura, nomeadamente na gestão e nomeadamente da liderança, é nós adoramos basófia. É aquela pessoa que está com as respostas certas e que explica tudo e que sabe tudo, mesmo quando tem de tomar decisões altamente complexas. Nós gostamos disso. E, portanto, isto está bem documentado. Nós vamos para o domínio da física teórica e é muito difícil encontrar uma pessoa que não seja humilde. E vamos às maiores cabeças e são todos escandalosamente humildes. Quando entramos no campo das ciências sociais, atenção, eu vou ser cuidadoso aqui com as palavras, mas vemos mais pessoas com basófia e excesso de confiança do que deveríamos ver. Mas agora vemos, respondendo à tua pergunta, pode ou não pode ser bom? Depende do contexto em que estamos. E a liderança tem de ser contextualizada. Se nós temos perante nós um conjunto de pessoas que não sabe digerir o que é uma vulnerabilidade, que eles próprios também têm dificuldade em pedir desculpa, mesmo que não o saibam, ao terem um líder que pede desculpa, a coisa pode correr mesmo muito mal. Portanto, voltamos ao tema, já trouxemos este tema aqui várias vezes, que é o tema, o contexto é fundamental. E para quem nos está a ouvir pela primeira vez e não ouviu os outros episódios que ficam para trás, eles estão todos disponíveis em podcast, no fundo, nós estamos sempre, quando estamos a falar de liderança, estamos sempre a falar de relações, da forma como nos relacionamos com os outros, de tentar encontrar pontes e formas de nos ligarmos aos outros. Daí esta questão do perdão ser uma questão fundamental, isso, não é? Claro. Eu ia pegar aqui, aproveitar também a deixa do Jorge, que eu acho que é muito importante, de facto, é perceber o contexto, a situação. Desde logo, há aspectos culturais que podem condicionar a forma como as pessoas percepcionam o perdão na relação com o líder.
e até que ponto é que acham normal ou não o líder pedir perdão e perdoar. Exato. E, portanto, há culturas em que isso não será tão evidente comparado com outras. E depois também acho que é importante distinguir, isto também até do ponto de vista da relação e do sentimento de justiça dentro da organização, acho que também é muito relevante, distinguir entre perdoar falhas do foro ético, ou seja, erros de caráter, mentir, corromper, mas aí já é outro patamar, não é? Exatamente. E erros honestos, em que a pessoa tentou o seu melhor e falhou, não conseguiu, ou o momento em que esteve menos bem. E, portanto, saber distinguir o tipo de erros e a consistência de alguns erros vai ser importante para perceber quais é que são os limites desse perdão. E como é que o perdão ao indivíduo A é visto pelo resto da equipa? Jorge? Quando estamos a falar de liderança, e como este é um podcast de liderança, temos de ver muito bem, mais uma vez, o contexto. O que é que isto quer dizer? Podemos fazer vários cenários. Um dos cenários é o líder perdoa, mas os que estão à volta valorizam e percebem que é um espaço seguro. Exato. E aqui entraríamos na qualificação de que tipo de erros estamos a falar. Se o líder desculpa uma coisa que foi muito grave e do foro mais ético, aí até que ponto é que não está a abrir um precedente? Como é que os outros interpretam isto? E aí falamos também de uma cultura que ou já existe ou tem de ser criada e co-criada com o líder. Porque é importante termos pessoas que tenham a sofisticação... Bom, eu já falei do Bertrand Russell aqui não sei quantas Várias vezes, ok? Sim. Portanto, eu não vou voltar aqui, mas é importante que as pessoas tenham as enzimas para saber digerir não só o que se está a fazer, mas o contexto e o motivo pelo qual estamos a fazer. Concretizando. Se as pessoas que estão à volta usurpam este pedido de desculpa como uma pseudo-legitimação ou legitimização para no futuro fazerem ou serem menos cuidadosos com o seu trabalho e com as suas responsabilidades, este é um risco muito grande e que deve ser acautelado. Como é que fazemos isto? Na negociação há uma coisa que se chama o toma lá da cá, o tit for tat. E muitas vezes na negociação isto não é uma receita, não é uma panaceia, mas nós damos o benefício da dúvida, avançamos e vemos como é que o outro lado reage. Portanto, isto é uma coisa que se constrói ao longo do tempo e estas peças de informação vão tendo de ser integradas pelo líder para perceber em que contexto e concretamente com quem e como deve comportar-se. Estão dados os conselhos dos nossos especialistas em formação de executivos, o Jorge Medeiros e o Milton Sousa. E é com estes conselhos que fechamos este primeiro episódio da semana do Querido Líder. Na quinta-feira regressamos com um convidado, José Crespo Carvalho, presidente da Comissão Executiva do ISCTE, um pioneiro na área da liderança. Fica aqui um excerto da conversa sobre o que vamos poder ouvir já na próxima quinta-feira. Não podes perder a curiosidade intelectual por aquilo que te entusiasma. Se é arte que te entusiasma, vai atrás da arte. Se é cinema que te entusiasma, vai atrás do cinema. Mas são várias coisas, vai atrás dessas coisas todas. Agora, não deixes de ter essa curiosidade intelectual, porque é isso que faz perder as pessoas.